Olá, como vai? Hoje estarei trazendo o livro Materializações de Espíritos, autor Paul Gibier e Ernesto Bozano. Você já foi a um local no qual você foi convidado para testemunhar um processo de materialização? Nessa época havia muito estudos de materializações, práticas, no qual Paul Gibier e Ernesto Bozano participou, e também William Crookes. Bom, William Crookes foi um grande, podemos dizer, ocultista dos mundos das materializações. Eu vou mostrar já para vocês a foto de Cat Kinger, um espírito que se materializou em uma sessão. E é interessante que o processo da materialização de um determinado espírito se processa das nossas próprias forças internas, conhecida como ectoplasma. Ecto, o que sai de dentro, a energia cósmica, o ectoplasma que sai de dentro. Plasma, ectoplasma. Plasma é o que já está plasmado para fora, ou seja, a matéria que vai formar esse determinado espírito. Temos aqui um processo de materialização. Aqui, olha só, Cat King, essa moça aqui, ó. Isso aqui é um espírito materializado. Pode ver, ó, aqui, ó, os braços, a roupa, né, o rosto, olha só. Geralmente dura 2 minutos, 5 minutos. Há casos de espíritos que se materializaram, ficaram até 20 minutos. Interessante que isso aqui se deu em 1874, tá? Essa aqui é uma jovem moça, tá, materializada. O que ocorreu, né? O que se faz, o que se processa a materialização? Na verdade, a gente doa energia. O médium que trabalha com a materialização do ectoplasma, ele doa energias essas que são até orgânicas, são orgânicas. Tem potássio, tem até gordura para fazer a materialização de dentro da gente. É um efeito extraordinário, só para vocês terem. Porque no espírito já foi identificado gordura, potássio, ácido. Estou entendendo? Então, o ser humano possui uma força extraordinária, né? Todos nós somos médium. E por que o processo da materialização? Para comprovar que a vida existe do outro lado. Que a gente não morre. Você não morre, eu não morro. William Crookes, ele aproveitou no dia da materialização da Cat King, que é essa moça aqui, ele colocou o ouvido dele sobre o peito dela e ele ouviu batidas do coração. Ele mediu a pulsação até do braço dela, medindo 75 por minutos, sendo que da médium Cook media 90 a pulsação. Olha a diferença. Então, a do espírito media pulsações 75, da médium Cook, que fazia o processo da materialização, com a Cat King, media 90 de pulsação. O coração estava regular com a da própria médium. Olha que interessante o processo. Espera aí, então, os espíritos têm corações? Têm pulsações?
Na verdade, o processo é o mesmo, mas de uma certa forma é sutil. Foi até detectado os pulmões, os rins. A vida continua. Isso é um tabu, a gente passar isso aqui no YouTube, isso é um tabu. As pessoas ainda têm um preconceito sobre tais temas. Por quê? As pessoas não estão abertas para a metafísica. E a gente vem falar isso aqui. E tem que ter muita coragem para vir aqui no canal e abordar esse assunto. Pessoas que não têm a mente aberta, criticam, não aceitam. Porque ainda não estão preparadas para esses assuntos metafísicos. O Paul Gibier, também aqui, é interessante que em uma das sessões que ele esteve com a médium chamada Salmon, ela também processava os processos de materializações, se apresentou nas sessões de materializações um espírito materializado de uma mulher que havia sido afogada em um mar, e ela se apresentou em corpos sólidos, com a vestimenta, com a roupa encharcada de água. Ela se apresentou como ela estava no mar, quando ela se afogou. Percebi até as gotículas da água caindo da sua roupagem, do seu vestido, da sua roupa. Olha que interessante. A roupa dela estava encharcada. Ela se apresentou enquanto em terra ela estava se afogando, desencarnou e se apresentou na sessão toda encharcada da água, do mar. Olha só como é interessante os processos de materializações. O quanto o processo é dinâmico, excêntrico. Uma vez, numa sessão, Paul Gibier também, ele presenciou a materialização de um homem, de um espírito, e ele fez questão de tocar na mão desse homem. A mão dele era tão densa, desse espírito, era como se fosse uma mão pesada, forte, como se fosse de um operário, muito densa, muito forte, de um homem. Ele sentiu o calor da mão, porque os espíritos, eles são calorosos devido à densidade de um outro mundo paralelo. Então, sente o calor, porque ali é a materialização. Teve casos porque o médium, ele fica numa espécie de uma gaiola, tá? Uma gaiola de aço, e é tampado ali com um pano escuro, e ali começa a surtir os processos de materializações. Já houve caso da própria médium se desmaterializar dessa gaiola cósmica e se materializar do outro lado, com a gaiola fechada. Só que, na verdade, segundo os estudos, não foi bem assim. Na verdade, foi os ferros, aquela gaiola, aqueles ferros, que eles se tornaram semi-desmaterializados, e a média se transportou para fora. Eu convido a vocês a estudarem esse livro.
tá? A estudarem. Muito interessante, muito bacana, muito forte. Tá? Então, deixo aí para vocês um grande abraço e bons estudos. Paz sideral.